O Coritiba, depois da derrota para o Palmeiras, que é o líder do campeonato, pelo placar de 2-0, agora já se prepara para o jogo de amanhã contra a equipe do Red Bull Bragantino, lá no estádio Nabi Abichedi, em Bragança Paulista. Quem tem as informações do Coritiba é o repórter Daniel Piva. Um abraço, bom dia, Piva. Muito bom dia, Osmar Antônio. E a derrota para o Palmeiras já é assunto passado no Coritiba. Mas, é claro, traz consequências. Afinal, o Coritiba perdeu a invencibilidade dentro do Couto Pereira na temporada e também no Campeonato Brasileiro. Para o técnico Gustavo Morínigo, isso, é claro, traz um sabor amargo para todos no clube, mas não aumenta a responsabilidade de buscar a primeira vitória fora de casa. Segundo ele, o Coritiba, sempre que sai de Curitiba, sempre que viaja para enfrentar qualquer equipe, já vai com esse intuito de trazer os 3 pontos. Acho que as responsabilidades são as mesmas sempre, a menos de lo que a comissão técnica acredita, que os jogos, por mais que se joguen aqui, Couto ou fora, uno tiene que entrar de la misma manera, con diferentes estrategias, por supuesto, para poder enfrentarlos. Sí, hoy estuvo nuestra torcida con nosotros, no hicimos un buen juego, cometimos errores y los errores contra los timis preparados y con mucha calidad se pagan así. Uno se equivoca y generalmente termina en el arco. Entonces, tenemos que subir de nivel, tenemos que mejorar en todo sentido. Acho que no va a tener diferencia, no va a tener diferencia, porque el próximo juego aquí es Atletiva. Vamos a tener nuestra torcida, vamos a lotar el estadio, vamos a recuperar varios jugadores ya en esta semana que van a ir voltando de a poco y vamos a tener la misma fuerza, la misma esperanza cuando juguemos de local. Y lo que respecta al juego de mitad de semana, vamos a buscar lo mejor, jugadores con capacidade física inteira para esse jogo que vai ser importante para nós. Para o jogo de quarta-feira contra o Red Bull Bragantino, a preparação vai ser praticamente no início da tarde desta terça-feira, no CT da Graciosa daqui a pouquinho. O técnico Gustavo Morínigo vive a expectativa se nomes como os laterais Varley e Egídio, o goleiro Alex Muralha e o volante William Farias ficarão ou não à disposição. Matheus Alexandre e Léo Gamalho, esses são casos mais complexos, dificilmente terão condição de jogo aí nos próximos dias, ou seja, desfalcarão o Coritiba pelo menos por mais essa rodada no Campeonato Brasileiro. Além disso, Osmar Antônio, tem também consequências de toda a confusão que aconteceu no domingo no Couto Pereira. Domingo tem Clássico Atletiba, dia 19 de junho, pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Os times já têm um acordo para que os clássicos na Série A sejam com torcida única. E após os recentes episódios da torcida do Atlético em Caxias do Sul contra o Juventude, e nesse caso entre Palmeiras e Coritiba no Couto Pereira, o Ministério Público, a DEMAF, também já confirmam que também defendem torcida única nos clássicos entre Atlético e Coritiba. Resta a liberação, resta o aval da CBF para que o Clássico Atletiba deste domingo, dia 19 de junho, o primeiro do Campeonato Brasileiro 2022, seja mesmo apenas com torcedores do Coritiba presentes no Alto da Glória. Marcelo Ortiz, Daniel Piva citou aí, confusão lamentável no último domingo, um homem de 25 anos, jovem ainda, foi morto, tem outro torcedor também no hospital, enfim, uma confusão danada. Que situação triste, hein, Marcelo Ortiz? Independente, Osmar Antônio, de não ter sido exatamente do confronto, a morte do torcedor do Palmeiras é mais uma mácula que fica ligada ao futebol. E quero dizer aqui que eu entendo perfeitamente e também faço coro com aqueles que dizem que não tenha nada a ver com o futebol isso que está ocorrendo. Mas, infelizmente, estão se infiltrando cada vez mais no futebol para que isso ocorra. Estão usando como uma cortina de fumaça os eventos esportivos para que ocorram essas situações de vândalos, de pessoas que, na verdade, são marginais, que se travestem de torcedores e utilizam exatamente os estádios ou as proximidades
e utilizam as camisas de times de futebol ou de torcidas organizadas para que se escondam e para que tenham, principalmente, um escudo e a impunidade. A razão maior para que tudo isso esteja ocorrendo é a impunidade. Teremos Atletiba com torcida única, daqui a pouco teremos os grandes jogos todos com torcida única, porque não temos mais condições, competência de segurança, porque infelizmente muitas pessoas aproveitam essa impunidade. Então, o primeiro passo, Osmar, para que tudo se mude é a punição. Seja de torcida organizada ou não, tem que ser punido. Nós temos que ter punições exemplares, verdadeiras, que todos saibam, para que isso comece a ter um ponto de partida para o encerramento de uma situação sem mais mortes, como ocorreu essa. Como disse, pelo menos pelas investigações, inicialmente, a demonstração que a morte não tem a ver diretamente com a violência que ocorreu fora do estádio. Mas é mais uma mácula, é mais uma marca. Não vamos esperar mais mortes para que se tome uma providência.